Olá, pessoas que moram num país que está à beira da falência. Tudo bem com vocês? Aparentemente é isso aí. A China está um caos, nós estamos à beira da falência e vai todo mundo quebrar. Se recusa a negociar com Trump sobre as tarifas dos Estados Unidos da América, elevando a guerra comercial a um novo nível. Nesta fábrica no sul da China, a Ace Hardware tenta acompanhar a demanda e a mudança drástica. Ace Hardware, e é uma imagem aleatória de uma fábrica de fio, não tem nada a ver, né? A narração não é inteligência artificial, mas eu acho que é a dublagem do YouTube, tá, gente? A dublagem automática, tá? No comércio global desta semana. Os dados de preços de março revelaram que a China está em uma Gordon Chang! espiral deflacionária. O índice de preços ao consumidor caiu 2 meses seguidos e o índice de preços ao produtor preços na porta da fábrica caiu 30 meses consecutivos. Isso é inconsistente com a noção de uma economia robusta. Além disso, eles também enfrentam uma crise de dívida. O que ocorreu com eles em 2008 está se repetindo agora, porém em ritmo mais lento. Os preços dos imóveis já entraram em colapso. Além disso, Xi Jinping rejeitou o consumo como pilar da economia da China. Então, sua única saída é exportar mais. Trump acaba de fechar o maior mercado consumidor do mundo. Não sei o que Xi Jinping fará, pois as fábricas chinesas estão fechando agora, o que é uma crise para ele. Quando foi anunciado? Esse tiozinho aí, inclusive ele é chamado de tiozinho pelos chineses, porque na China, chamar de tiazinha e tiozinho é uma parada meio ok, assim, né? Não é zoado. Então, esse tiozinho, o nome dele é Gordon Chang. Ele escreveu um livro, acho que em 2003, de que a China estava quebrando. 2003! É uma parada assim, tá? Vocês me corrijam aí nos comentários aí, mas é um negócio assim. É isso aí, cara. Vocês têm ideia. Esse cara falando há 20 e poucos anos que a China está quebrando. Ele caminhou... Como é que a gente diz isso, né? Ele caminhou por ideias radicais poder correr, sabe? É mais ou menos isso. E aí ele está dizendo que a China está quebrando. Ele é ideias radicais da China. Ele é o avô do ideias radicais, sabe? Ele é o avô do ideias radicais. Então, assim, quando o Gordon Chang fala... Foi anunciada uma tarifa de 245% sobre os produtos chineses, sabíamos que isso mataria qualquer comércio entre os dois países. E é exatamente isso que está acontecendo. As fábricas chinesas estão fechando, os trabalhadores estão sendo demitidos e os proprietários de empresas estão indo a... Aí os caras botam uma imagem genérica em inglês, né? Na China não se usa inglês dessa forma. Tem fábrica fechando? Tem, porque são fábricas que forneciam especificamente para os Estados Unidos, sabe? Por exemplo, eu trabalhava para uma empresa, quem já está aqui há mais tempo já sabe disso, né? Eu trabalhava para uma empresa antes, né? Não essa última, a outra, que eles forneciam... O maior cliente são os Estados Unidos, porque eles fazem aqueles pisos de PVC. Tanto é que em 2021 eu vou para os Estados Unidos para abrir uma fábrica deles lá. E eu estava conversando com meu amigo que ainda trabalha lá, um espanhol, e aí ele falou o seguinte: olha, a gente está aumentando a produção na fábrica aqui nos Estados Unidos. Por quê? Por causa das tarifas aqui na China. Então, sim, empresas que o maior mercado era o mercado dos Estados Unidos, essas realmente estão sofrendo, né? Isso é um problema. É um problema. Mas a gente sempre volta nos dados, né? Pouco mais de 19% do PIB chinês é exportação. Desses 19%, 20% é para os Estados Unidos. Então, assim, é um valor grande? É um valor alto? Isso vai quebrar a China? Não vai, cara. Não vai. Vai ser um problema para a China se reajustar e desviar essa produção para outros países? Vai. Só que vai acontecer o seguinte, a gente já está vendo, o Trump já está recuando. Já está recuando. Porque não tem como, cara. É o que a Sofia do Meteoro falou. Eu vou repetir isso aqui ad eternum, provavelmente. A China para de exportar para os Estados Unidos, a China perde dinheiro. Os Estados Unidos param de comprar da China, os Estados Unidos voltam para a Idade Média. Indo à falência, isso é algo que o CCP não esperava. Na verdade, de acordo com a Goldman Sachs, até 20 milhões de trabalhadores chineses poderiam perder seus empregos devido a uma provável queda repentina nas exportações. Então, 20 milhões é bastante gente? É bastante gente, né? Poderiam perder seus empregos, não é? Eles vão perder. As empresas americanas estão cancelando pedidos aos milhões. Aí, ó, o Gordon Chang, aí. Os caras, assim, ó, gente, se vocês verem qualquer um usando esse senhor aí de fonte, vocês já sabem que é o Ideias Radicais da China. E a China não pode substituir esse tipo de demanda. E é por isso que a economia está lutando. Aqui temos um empresário compartilhando como sua fábrica passou de lucrativa para deficitária da noite para o dia por causa dessas tarifas. Empresários em Shaoxing estão quebrando 145%. Trump nem usou calculadora para chegar a esse número. Você compra mercadorias no valor de $100, mas primeiro tem que pagar $145 em tarifas para a alfândega dos Estados Unidos da América.
O Sr. Wong, da fábrica de tecidos, teve $200 mil em custos para um carregamento de tecido de poliéster que costumava gerar um lucro de $50 mil vendendo para os Estados Unidos da América. Com as novas tarifas, ele está perdendo 40 mil. O Sr. Wong... E a culpa é da China? Não, né? Quem que impôs tarifas? Quem que impôs tarifa? Os Estados Unidos. Chorava diante de seu armazém, pois ninguém queria comprar seu tecido, nem mesmo para panos de prato. Cadê ele chorando? Não tem ele chorando, né? Muitos proprietários também tiveram seu fluxo de caixa interrompido e pedidos cancelados. O que fazer agora? Agora, como muitos de vocês já devem saber, o Partido Comunista Chinês gasta mais de $30 bilhões todos os anos apenas para promover sua propaganda para o Partido Comunista Chinês. Eles fazem isso dentro e fora da China, incluindo países estrangeiros no Ocidente. Centenas de fazendas de bots do Partido Comunista Chinês dão votos negativos em qualquer vídeo crítico ao governo comunista. Assim, fonte não precisa. A gente vai jogar um monte de número aqui, vai postar rapidão aqui uma imagem de o Partido Comunista gasta $30 bilhões em propaganda, como se os Estados Unidos não gastassem. Os Estados Unidos têm 27 mil pessoas trabalhando só em relações públicas. E vocês acham que essas 27 mil pessoas trabalham fazendo o quê, né? E aí ele fala, porque né, gastam aí com um monte de bot, não sei o quê. Cara, prova. Prova? Não precisa. Nunca precisa. Por isso, se puderem me fazer um favor rápido e clicar no botão de curtir e se inscrever abaixo, isso realmente nos ajuda a combater os bots do Partido Comunista Chinês. Para uma fábrica, cancelamentos de pedidos... Vocês aí que são bot do Partido Comunista Chinês, dê like aí no meu vídeo, tá? Todos vocês aí que são bot do Partido Comunista Chinês, vocês dêem like no meu vídeo. Firmeza? Porque, né... Já que a gente está aqui fazendo propaganda do partido. São praticamente uma sentença de morte. Não se trata apenas de perder dinheiro. Eles literalmente podem perder seus negócios e seu sustento se tiverem muitos pedidos cancelados. E para entendermos isso, precisamos entender como essas fábricas operam. Digamos que você seja uma grande empresa de camisetas e queira fabricar suas camisetas na China. É isso aí mesmo. Quem é bot, digita bot aí. Eu sou o robô da China, sabe? Eu sou aquele meme, eu sou o robô do Bolsonaro. Escreve aí, eu sou o robô da China. Eu sou o bot da China. Escreve aí nos comentários, eu sou o bot da China. Para economizar algum dinheiro na produção. Isso foi antes de todas as tarifas. Vamos supor que agora você encontraria uma fábrica capaz de lidar com a quantidade que você deseja pedir, digamos $1 milhão em camisetas. Então, você faria um pedido de $1 milhão, mas não pagaria a eles $1 milhão. Geralmente pagaria a eles entre 50 a 100 mil dólares como um depósito para que eles possam começar seu pedido e começar a fabricá-lo. É aqui que o negócio de fábrica fica um pouco arriscado demais. Não é assim que funciona, né? Eu vou deixar ele acabar aqui, peraí. Para o meu gosto, veja, geralmente as fábricas não têm margens muito altas, elas ganham de 5 a 15% em um pedido. Então, quando recebem um pedido de $1 milhão, esperam ganhar de $50 mil a $150 mil de lucro. Isso significa que eles precisam investir cerca de $850 mil do próprio dinheiro para comprar materiais, comprar tudo o que precisam para produzir as camisetas para este pedido, mas lembre-se, eles não receberam $1 milhão do cliente, eles só receberam $100 mil. Assim, pelo que eu sei, tá? O pouco eu conheço dessa parte do negócio, porque é uma parada que eu tô... Como vocês sabem, agora eu tenho uma empresa de exportação aqui da China, de consultoria também, né? Então, como é que funciona? Normalmente, você tem que pagar aí 30%, 40%, não é 10%. Não é 10%. Quando eu trabalhava na Haier, o que a gente tinha que fazer é o seguinte, a gente tinha que pagar entre 30% e 40% adiantado, depois mais 30% e 40% na entrega, e o restante era depois da aprovação. Era depois da aprovação de que, olha, tá tudo certo, tá aprovado, e aí o financeiro pagava. Eu desconheço, né? Não pode ser que exista, pode. Mas eu desconheço isso aí de pagar 10% e o restante é por conta da empresa. Isso significa que eles precisam colocar o resto do dinheiro do próprio bolso ou pegar um empréstimo bancário. Geralmente, essas fábricas têm margens pequenas em seus pedidos, então não tem muito dinheiro e pegam um empréstimo. O plano é que, uma vez feitas e enviadas as camisetas, receberão $1 milhão quando chegarem ao destino. Com esse dinheiro, pagarão o banco, os trabalhadores e, esperançosamente, terão algum lucro. É assim que o negócio deve funcionar em tempos bons. Mas em tempos como estes, quando as tarifas sobem repentinamente, os pedidos começam a ser cancelados. Mas esses donos de fábricas já investiram seu dinheiro ou pegaram empréstimos para financiar os pedidos que tinham. Isso significa que agora eles estão presos com a mercadoria e não têm o dinheiro que lhes foi prometido pela produção de toda essa mercadoria. É por isso que tantas fábricas... Isso sim. Mas agora, dizer que é só 10%, não, né? Mas isso é um padrão. É assim que funciona, cara. É assim que funciona. Estão falindo. Eu acho interessante o cara vem aqui. O nome do cara é Gaúchos, né? Eu não sei que, né? Pode ser, sei lá. Chinês não sabe nem fazer vaso, disse ele num celular feito na China.
Aí tá bom, né? Na China, muitos proprietários de fábricas pegaram empréstimos para produzir mercadorias que agora não conseguem vender. As fábricas não conseguem enviar os pedidos aos clientes, absorvendo prejuízos. Algumas estão declarando falência e, pior ainda, muitos trabalhadores dessas fábricas não estão recebendo pagamento. É isso que o Partido Comunista Chinês está extremamente preocupado. Após o aumento das tarifas, a fábrica virou uma casa de repouso. Nessa época do ano passado, as máquinas eram ensurdecedoras. Normal, cara. Normal. Nem mesmo os ratos aparecem mais. As tarifas foram feitas pelo quem? Pelos Estados Unidos, não pela China, né? 2 milhões de yuan em mercadorias estão empilhados como montanhas, e ninguém os quer, nem mesmo de graça. Os funcionários passam o dia sentados ao sol, e eu pago seus salários básicos com meu próprio dinheiro. O banco me persegue diariamente devido ao empréstimo. Se a situação persistir por mais 3 meses, essas máquinas serão reduzidas à sucata. Os americanos elevam as... Nossa, que desespero. Não é assim, né, cara? Não é assim, né? Não é assim. E o cara tem que pagar os funcionários, porque tem que pagar, né? Tem que pagar. A culpa, de novo, não é da China, né? Tarifas sem hesitar, prejudicando severamente a indústria real. Hoje, 10 de abril, as tarifas dos Estados Unidos da América dispararam para impressionantes 145%. Amigos que administram fábricas original, Equipment Manufacturer, para marcas americanas, disseram que todos os pedidos dos Estados Unidos da América foram cancelados. Até os produtos finalizados estão sendo rejeitados e as remessas que já chegaram ao porto estão sendo removidas. É normal, cara. Tem navio parado no mar, né? Sabe? Tem um monte de coisa aí. Navio parado no mar, porque no meio do caminho, olha, tarifa. Parece festa junina, né? Olha a tarifa, não tem mais tarifa, olha a tarifa. E aí o navio fica parado no mar, porque os caras não vão atracar nos Estados Unidos para pagar 200% de tarifa, sabe? Não vai rolar. Então os caras estão esperando os Estados Unidos arregar como eles já estão fazendo, né? O Trump já falou, pois é, as tarifas não vão ser tão altas, porque né, não pode ser tão alta. A gente está negociando com a China, e a China ontem... Nós não estamos sabendo dessa negociação aí, irmão. Né? É aquela história de o cara falar, eu tenho namorada, daí você pergunta, mas ela já sabe? É mais ou menos isso, sabe? A China falou, não, nós não estamos negociando nada. Os Estados Unidos estão tão sem moral, que o Japão falou, nós não vamos se juntar com os Estados Unidos contra a China. A Tailândia falou ontem, a gente não tem pressa em fazer um acordo com os Estados Unidos sobre as tarifas. Mano, a Tailândia, os caras estão muito sem moral, cara. Descarados estão exigindo a devolução de depósitos. Quando a tragédia ocorre, as fábricas sempre arcam com o prejuízo. Nenhum cliente está disposto a assumir o ônus dessas tarifas, e nenhum deles se importa se a fábrica já pagou pelos materiais. Os clientes podem perder um pequeno depósito, mas as perdas para as fábricas são muito maiores. Chantal Gondon, uma fabricante de brinquedos e presentes, disse que não recebeu nenhum pedido dos Estados Unidos da América este ano. Agora, os maiores fabricantes estão lutando mais em um momento como este porque estão sendo atingidos com pedidos que valem dezenas de milhões de dólares. Mas não recebeu pedido por quê? Porque ninguém quer comprar, né, cara? O Walmart, a Amazon, tá todo mundo parando de comprar e com certeza estão metendo uma pressão gigantesca no Trump porque é inviável. Como é que eles vão vender? Sabe? Não tem como. Olha, vocês dão um bom dia pro meu pai. Meu pai apareceu aí, vocês dão um bom dia para ele e é aniversário dele mês que vem. Quer dizer, não é para dar parabéns agora. Dá parabéns mês que vem. Dólares, às vezes centenas de milhões de dólares, e estão sendo atingidos com cancelamentos agora, que literalmente não podem se dar ao luxo de ter cancelado. Eles investiram muito dinheiro, pegaram empréstimos muito grandes, e se um pedido como esse for cancelado, os negócios vão à falência. Uma vez que você começa a ler essas histórias, você realmente começa a sentir pelas pessoas que estão perdendo seus negócios da noite para o dia. Um negócio... Os caras colocaram ali... Deixa eu voltar aqui rapidão, peraí, eu tô na tela errada, peraí. Aqui. Vocês estão vendo aqui, né? A atividade das fábricas chinesas cai pelo 5º mês e aumentam a pressão no governo. Isso aqui é da Reuters, né? Não é da China. Isso aqui é do dia 1º de março do ano passado, cara. 2024 é ano passado, né? Olha como esses vídeos são várzea, cara. Olha só como esses vídeos são a várzea. A sentir pelas pessoas que estão perdendo seus negócios da noite para o dia. Um negócio que provavelmente prosperava há poucas semanas e agora está falindo. Mas devemos lembrar que muitos desses grandes negócios não operavam de maneira justa ao lidar com parceiros dos Estados Unidos da América. Você vê como a China funciona? Assim. Eles não têm leis de propriedade intelectual, eles não respeitam as... Isso é mentira. A China tem leis de propriedade intelectual. Leis de propriedade intelectual de outros países. Isso é mentira. Então vamos fazer outro exemplo. Digamos que você criou um produto totalmente novo e revolucionário, certo? A vida dos americanos está melhorando, então todos estão comprando o seu produto. Lentamente, suas vendas continuam subindo e você está se tornando um grande negócio. Você finalmente tem um produto que ressoa com o mercado. De repente, surgem várias imitações no mercado, vendendo mais barato que você. Quem são eles? Bem, essas são as grandes empresas de manufatura da China. Isso é uma grande parte do negócio deles.
Eles não apenas aceitam pedidos de clientes americanos, dos quais, claro, dependem, mas também copiam produtos americanos. Qualquer produto de sucesso que esteja apenas começando, eles simplesmente pegam o design, fazem o mesmo produto e vendem aqui na América. Você pode... Tem dois lados nessa história aí, né? Vamos supor aqui que o cara falou a verdade, a China copia e uma empresa dos Estados Unidos vende nos Estados Unidos sabendo que é cópia. Né? E o cara que compra nos Estados Unidos talvez compre sabendo que é cópia. E aí? É tudo certo, né, cara? De processá-los, mas o sistema chinês não respeita a sua patente. Isso é O mentira. sistema chinês não vai perseguir uma empresa na qual o Partido Comunista Chinês tem participação. Lembre-se, na China, todas as empresas são controladas pelo Estado. Então, basicamente, esses são roubos... Que bicho mentiroso, cara. Que bicho mentiroso, mano. Nossa, cara, que mentira isso aí. Todas as empresas são controladas. Imagina, eu tenho uma empresa na China. Eu abri uma empresa na China. Não. Nós não estamos controlando. Inclusive, eu tô para receber os carimbos. Eu acho que o cara acho que era isso que ele tava me ligando. Aí, capaz do cara tá me ligando para me entregar os carimbos aqui da empresa e eu neguei a ligação. Sancionados pelo Estado que as empresas chinesas realizaram por décadas e décadas. Eles copiavam produtos americanos, roubavam de fundadores e vendiam para clientes dos Estados Unidos da América assim. sem enfrentar punições. É precisamente sobre isso que tratam as tarifas, nivelar o campo de jogo. Sim, Se sim. empresas chinesas podem vir para a América e processar empresas americanas por quebrar leis, empresas americanas deveriam poder ir para a China e processar empresas chinesas por Mas elas podem, cara. Elas podem. quebrar leis americanas. Deveria ser nos dois sentidos, ou ninguém deveria poder processar o outro. Isso significa ter uma competição livre e justa. O que a China tem agora não é capitalismo. Eles têm algo chamado mercantilismo, onde querem acesso ao mercado de todos os... Mercantilismo, cara. Quando é que rolou o mercantilismo, gente? Voltou aqui uns 200, 300 anos no tempo? outros enquanto não querem abrir seu próprio mercado para as empresas de outros países. Agora, é claro, as pessoas que realmente estão sofrendo são os cidadãos chineses médios, e eles estão sofrendo por causa das ações que o Partido Comunista Chinês tomou, por causa das decisões que o Partido Comunista Chinês tomou. Trata-se de mais do que a perda de emprego de 20 milhões de trabalhadores chineses. Também se trata agora de 12 milhões de graduados chineses que devem entrar no mercado de trabalho, em um mercado de trabalho que está diminuindo a cada dia. Isso significa que todos esses graduados terão muita dificuldade para encontrar um emprego. Na verdade, é um monte de informação, sem fonte, sem nada. Parece um vídeo que o Rock faria. Na verdade, chamar isso de difícil seria um eufemismo. Aqui tem um exemplo onde uma graduada compartilha sua história. Ela se candidatou a 8 mil empregos e até agora não teve sucesso. Aqui está o clipe. Sou formada em artes liberais com mestrado pela turma de 2025. Desde a temporada de recrutamento do outono do ano passado até a temporada de recrutamento desta primavera, todo o caminho até abril, ainda não consegui um único emprego. Enviei cerca de 8 mil currículos. Participei de todas as feiras de emprego durante a temporada de outono. Talvez as pessoas achem que sou muito velha, ou talvez seja por outros motivos, mas honestamente, parece incrivelmente difícil encontrar um emprego como mestre em artes liberais. Não sei se é porque o mercado de trabalho em geral está realmente tão ruim, ou se é algo sobre mim pessoalmente. Durante meu tempo na pós-graduação... Gente, artes liberais é só a tradução direta, né, gente? A tradução direta. Não tem nada a ver com liberal econômico, né? Pelo amor de Deus. Eu estava constantemente trabalhando duro. Recebi bolsas de estudo nacionais, vários prêmios acadêmicos e de design de pesquisa. E até participei de projetos de design... Aqui na China tem um aplicativo que chama 51 Jobs, 51 trabalhos, sabe? 51 Jobs. E dá para fazer a aplicação de trabalho em massa. Tipo, tu faz ali um filtro, né? Tipo, engenheiro de produção. Aí ele vai te dar um monte de vaga, né? Tu nem precisa ler. Só clica ali, aplicar em todas. É isso aí. Por isso, eu tô chutando que ela fez isso aí para ter aplicado por 8 mil vagas. Porque não é viável uma pessoa sozinha, manualmente, aplicar por 8 mil vagas. Não tem como. Então, nesse site, dá para fazer isso. Aplicar para tipo, milhares de vagas numa porrada só. Numa porrada só. Design do governo em nível provincial, sob a supervisão do meu orientador. Mesmo após me formar, continuo sem conseguir um emprego. Meus pais investiram tanto em mim ao longo dos anos, tanto custo afundado. Agora eu apenas sinto que perdi a face, como se eu nem conseguisse entrar em contato com eles. Eu tentei me candidatar a todos os tipos de empregos. Realmente, qualquer coisa neste momento. É tão difícil, fico ansiosa o tempo todo. Triste, né? Eu não consigo dormir. Tento me manter ocupada diariamente, mas não consigo me livrar da sensação de que minha vida talvez já esteja arruinada. Cara, você vai mandar 8 mil currículos para um monte de vaga que tu nem sabe se tu se encaixa. Qual que é a probabilidade de não arrumar nada? É bem alta, né? É bem alta.
Porque, assim, tá lá, engenheiro de produção, por exemplo. Mas é para produção de quê? Sabe? Produção de quê? De brinquedo? De PVC? De equipamento médico? De geladeira? Não sei. Tem experiência nessa área? Não tenho. Tem idade para estar ali? Não tem. Sabe? Não, tu só filtra uma parada, né? Dá para filtrar um monte de coisa? Dá. Mas, assim, de modo geral, não tem como 8.000 vagas ela se encaixar em todas, sabe? Esse é o ponto, né? Ela provavelmente não se encaixava em todas. E, assim, só para vocês terem dela, essa Jennifer Zhang, essa que está aqui na tela, ela é uma jornalista. É uma jornalista da Falun Gong. A Falun Gong é uma seita de extrema-direita que foi proibida na China. Ela mora nos Estados Unidos e é por causa dela que eu tenho esse canal, tá? Porque lá em 2020, ela falou que o meu bairro estava em lockdown, quando na verdade não estava. Então, por causa disso que eu comecei o canal. Sobre esse vídeo ser fake, provavelmente é verdade, cara. Provavelmente é verdade. Deve ter muita gente em situação semelhante na China. A dublagem, como eu falei lá no começo, provavelmente é a dublagem do YouTube. Vocês já viram? Eu tenho um canal de vlog, tá? Um outro canal que é o canal de vlog, inclusive, eu vou deixar o... Tá passando aqui, ó. Tá passando aqui o link aqui na tela. É o meu canal de vlog. Sigam lá, assistam os vídeos. Mano, a dublagem é horrível. Se vocês assistirem o meu vídeo em inglês, a dublagem em inglês é horrorosa, cara, horrorosa. Então, essa dublagem aí tá até boa. A ansiedade é constante e não tenho com quem conversar. O único lugar onde consigo me abrir é na internet. Então, a pergunta surge: o que os oficiais chineses estão fazendo para ajudar sua população? A resposta é não muito. Bem, nada, estou errado. Nós tivemos um ex-vice-presidente dizendo que o povo chinês pode sobreviver um ano inteiro comendo apenas grama. Talvez essa não seja a mensagem que os desempregados estão buscando. Contudo, isso não resume todas as ações do Partido Comunista Chinês. Eles também estão reagindo. Eles estão tentando atacar os Estados Unidos para mostrar ao povo chinês que o Partido Comunista Chinês não vai cair sem lutar. Então, você pode estar perguntando, o que... o lance é o seguinte, ela pode estar nessa situação? Pode. Esse vídeo pode ser verdade? Pode. Isso quer dizer que a sociedade chinesa, de modo geral, tá assim? Não. Esse vídeo sozinho não prova nada. Prova que essa menina tá numa situação complicada. Agora, a China inteira? Não. O que o Partido Comunista Chinês fez agora? Bem, eles proibiram a Boeing na China. Basicamente disseram a todas as companhias aéreas chinesas para parar de comprar aviões da Boeing. Aqui estão mais detalhes. Caixa de empresas sendo pegas na guerra comercial do presidente dos Estados Unidos. Esse comentário aqui, ó, esse aqui é o tipo de comentário que a gente vive falando aqui, que aqui não é esse canal para isso, tá? Ela é bonita. Não... E daí, cara, que ela é bonita? Tudo bem que sim. E daí? O que isso tem a ver com isso? Essa pessoa que está na imagem não é a Jennifer Zhang. A Jennifer Zhang é uma senhora. Essa pessoa que está na imagem é uma menina normal. Tá? Vamos, né? Por quase toda a live eu tenho que falar disso. Gente, não faz diferença ela ser bonita ou não ser bonita, né? Porque ela não é modelo, ela não ganha a vida dessa forma. Pô, gente. Vamos, né? Vamos crescer um pouquinho aqui, né? Nos comentários. É o que eu sempre falo, se você tem 15 anos, tá tudo certo. Agora, se você não tem 15 anos, não tá certo, né? Da América, Donald Trump, na qual pelo menos bens chineses estão sendo impostos uma tarifa de até 145%. O governo chinês solicitou às transportadoras do país que suspendam temporariamente o recebimento de aeronaves da Boeing. E isso se estende a equipamentos e peças relacionados a aeronaves de empresas dos Estados Unidos da América. Agora, essa ordem veio na semana passada, justamente quando a China retaliou os Estados Unidos da América com tarifas de 125%. E para as companhias aéreas, torna a economia de comprar uma aeronave mais desafiadora, duplica o custo, francamente. Você é o português de Portugal? Que engraçado, chinês falando português de Portugal. Vimos esses avisos de várias companhias aéreas globalmente, de Delta Rhino recentemente, sobre os avisos de entregas de aeronaves sendo atrasadas, mas neste caso, para a China, você sabe, dado esta guerra comercial em rápida evolução, ainda não sabemos se alguma dessas posições mudará na próxima semana ou duas. Agora, é provável que Xi Jinping reverta essa decisão em breve. Caso contrário... É provável o quê, cara? Ele vai ter aviões caindo do céu na China, como está acontecendo na Rússia. E o motivo de eu dizer isso... Os Boeing estão caindo pelo mundo, a culpa é da China. Tá? A China proibiu a compra dos Boeings novos, mas a China agora tem uma indústria, né, de aviação própria. Então, assim, se eles precisarem comprar peça, com certeza a China não proibiu essa compra de peça sem ter uma opção, né? Porque não tem como. O avião tem que ter manutenção. Não tem outra opção. Outra opção é o avião cair. Eu duvido muito que a China vai falar, olha, não comprem peças e deixem os aviões caindo. Isso não é por algum tipo de magia negra. O motivo é simples.
Atualmente, a China tem mais de 200 aviões da Boeing em operação no país. E esses aviões precisam de peças da Boeing, precisam de equipamentos da Boeing para sua manutenção, para que possam continuar voando com segurança. E sem essa manutenção, os aviões começarão a cair do céu. E eu sim, é com certeza isso que vai acontecer, né? não acho que isso vai ficar bom para o Partido Comunista Chinês. E é exatamente por isso que ela pode ter dúvidas sobre essa decisão. Agora, não para por aí. Além dos aviões que a China já possui, as companhias aéreas chinesas fizeram centenas e centenas de pedidos para esses aviões da Boeing que deveriam ser entregues este ano, no próximo ano e nos próximos anos. Já estão falando, inclusive, nos Estados Unidos, que a Boeing pode vir à falência, né? Porque ela já estava numa situação financeira muito ruim e agora mesmo... Sem esses aviões, as companhias aéreas não podem expandir nem atender a crescente demanda por viagens aéreas na China. É só comprar o avião da Comac, que é a empresa chinesa. Isso definitivamente não vai ajudar a economia deles, que sofrerá um grande impacto devido às tarifas. Né? Mas ainda não é tudo. O maior constrangimento dessa decisão é o fato de que o próprio Xi Jinping voa em um Boeing. Veja, o Air Force One chinês, basicamente o avião presidencial chinês, é um Boeing 747. Então vai ser bastante hipócrita. Isso aqui mostra a ignorância, né? Não existe Air Force One chinês. O Xi Jinping voa em aviões comerciais. Não tem um Air Force One chinês. Ele voa em avião normal. Porque é um Boeing? Porque calhou de ser um Boeing que estava indo, sei lá, para o Vietnã. Xi Jinping dizer a todas as companhias aéreas na China que elas não podem comprar Boeing. Enquanto isso, o próprio Xi Jinping confia na Boeing para viajar. Talvez porque a Boeing seja mais segura do que as opções chinesas. Tá vendo como os caras manipulam a parada? O pessoa do canal que fez esse vídeo tosco não tem nada a ver com segurança ou não, cara. Nossa, o Xi Jinping voa de Boeing. Porque eles têm um monte de Boeing. Isso é uma guerra comercial. A partir de agora não pode mais Boeing. Você espera o quê? Que a China simplesmente pare de voar todos os Boeing que ele já tem? As ideias, né, cara? Isso não é o exemplo perfeito das políticas comerciais da China? Regras para você, mas não para mim. Isso é basicamente o que Xi Jinping está agora dizendo para toda a indústria aérea chinesa. A mesma coisa que ele tem dito para o mundo inteiro. A China quer que todos os outros sigam as regras da Organização Mundial do Comércio, mas a China não quer segui-las. Não. As pessoas estão denunciando isso e agora querem um acordo justo. O pior... cara, eu me divirto, cara. É a China. Com a nossa ajuda, a China foi admitida na Organização Mundial do Comércio, a Organização Mundial do Comércio, em 11 de dezembro de... Com a nossa ajuda, por exemplo, a gente criou esse grupo aqui e a gente impediu que a China entrasse. Aí, em dado momento, a gente falou, ok, China, vocês podem entrar, né, por isso, por aquilo. Mas é a nossa ajuda, gente. 2001, a China começou a trapacear no dia 12 de dezembro. E nós precisamos, figurativamente falando, precisamos chamar a atenção deles e dar... Esse vídeo aqui, o John Kennedy, meu Deus. Esse vídeo tem muito view, cara. Os caras ganham muito dinheiro. Um tapa até Plutão, até que eles comecem a seguir as regras de comércio justo. Não será fácil, mas a China acabará por não ter escolha. Enquanto isso, a China cagando e andando para os Estados Unidos. Aí chega disso aqui também, né? Vai acabar também, chega. Que vídeo ruim, mano. Nossa.